Estamos de volta com o Pernambucast, o podcast da revista Algo Mais. Eu sou Cláudia Santos, editora da revista Algo Mais, e hoje vamos trazer mais uma entrevistada que vai abordar temas interessantes da realidade pernambucana. Não é, Rafael? Olá, oi Cláudia, oi professora Maria do Socorro, já estou lhe apresentando, eu sou Rafael Dantas, repórter da revista Algo Mais, e hoje nós vamos falar sobre um pouco da trajetória de uma das instituições de educação, de ensino mais relevantes aqui de Pernambuco, que é a Universidade de Pernambuco, que está completando 60 anos. Então, hoje nossa convidada é a professora e reitora da UPE, Maria do Socorro Mendonça Cavalcante. Seja muito bem-vinda, reitora, ao podcast. Muito obrigada, Rafael e Cláudia, pela oportunidade de estar aqui neste momento falando um pouco sobre a Universidade de Pernambuco. A professora Maria do Socorro Mendonça Cavalcante é a primeira reitora empossada da UPE, de origem humilde e tendo pai que trabalhava em usinas de cana-de-açúcar, ela superou todas as dificuldades e entrou no curso de farmácia da UFPE. Logo, começou a atuar em pesquisa bioquímica e numa carreira acadêmica de sucesso que a levou a ser a primeira mulher a estar à frente de uma das mais renomadas universidades públicas do Estado e do Brasil. Professora, muito obrigada pela sua participação. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora analisasse a importância desse marco, né, para nós mulheres, né, que é a universidade ter uma mulher na reitoria. Então, a presença, né, de mulheres em espaços de decisão, ele é essencial para uma sociedade mais justa e igualitária. E esse tema, né, ele vem crescendo, né, bastante em relação à discussão da importância das mulheres em espaço de decisão. Com certeza, a presença nesses espaços, ela não só garante uma representatividade mais ampla, né, mas também traz perspectivas e experiências diversas que podem enriquecer as decisões tomadas e promover um desenvolvimento mais equitativo. Na Universidade de Pernambuco, hoje a gente tem, no ensino da graduação, mais de 50%, aproximadamente 53% são de mulheres. Oh, que coisa boa! Na gestão, não é? 60% hoje dos cargos de gestão na da Universidade de Pernambuco são ocupados por mulheres, e 70% da força de trabalho da Universidade de Pernambuco também é feminina. Ah, que coisa boa, tá vendo? Olha aí as mulheres, né, ocupando espaços importantes, né, numa instituição tão importante também como é a UPE. Professora, a gente é jornalista, mas a gente gosta muito de história também, sabe? Então, como a gente está falando dos 60 anos da universidade, em que circunstâncias foi criada, por que foi organizada essa instituição aqui em Pernambuco? Então, a Universidade de Pernambuco, ela iniciou suas atividades em 1965, como FESP, Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, uma instituição privada, né? Mas desde o surgimento da Universidade de Pernambuco, as pessoas que criaram a UPE, e ela foi criada a partir da união de faculdades isoladas que existiam aqui, né, em Pernambuco, Faculdade de Ciências Médicas, Escola Politécnica, a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Administração, entre outras, elas se juntaram, formaram a FESP em 65, mas as pessoas que criaram a FESP, elas já tinham o desejo de que a FESP se tornasse Universidade de Pernambuco. Por volta de 69, 70, se agregou a essa FESP, né, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, a Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata e a Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns. Então, a gente costuma dizer que a FESP ela já nasceu interiorizada. E a gente sabe que a expansão do ensino superior ele se deu a partir de 2005, mas a FESP já nasceu, né, interiorizada. Então, em 1990, a FESP ela se tornou Universidade de Pernambuco. Ela foi estadualizada, né, se tornou Universidade de Pernambuco. No entanto, os alunos ainda pagavam uma taxa, uma mensalidade. Em 2009, nós tivemos um decreto, né, que
deu a gratuidade total à Universidade de Pernambuco e agora, em 2020, esse decreto se transformou em uma lei, de fato, né, garantindo à universidade ser uma universidade pública e gratuita. É uma história, assim, muito entrelaçada, né, com a interiorização, né, que marca toda a trajetória, né, da instituição até os dias de hoje. Tá. É importante ressaltar que o maior crescimento, né, se deu a partir de 2005. Então, em 2005, tivemos o primeiro curso interiorizado, que foi em Caruaru, o curso de administração e marketing, na época era marketing e moda, né, e sistema de informação, administração. E a partir daí foram ocorrendo a expansão. Então, veio a criação do campus Serra Talhada, Arco Verde, Mata Sul, mais recentemente Uricuri, Surubim. Então, atualmente a UPE tem 12 campi. Acredito que seja a universidade com maior capilaridade, né, no estado. Com certeza. Então, a UPE, ela é a universidade, né, que está mais distribuída no estado de Pernambuco, indo, de fato, do sertão ao litoral. Então, atualmente, são 17 unidades de educação. Hoje, nós temos, dos 12 campos, 2 estão na capital, que é o campus Santo Amaro e o campus Benfica, e 10 campos estão no interior do estado. E qual é, professora, a importância dessa interiorização dos cursos de ensino superior para o interior, né? Bem, a interiorização do ensino superior, ela promove, né, ela dá oportunidade para que aquelas pessoas que estão no interior do estado tenham a oportunidade de cursar uma universidade pública, tornando, né, vamos dizer assim, dando mais condições para que aquelas pessoas que jamais teriam a oportunidade de cursar uma universidade pública, de fato, eles possam, né, realizar os seus cursos. Outro aspecto importante é que a universidade ela se expandiu inicialmente, levando os cursos de graduação. Atualmente, a universidade tem 66 cursos de graduação, né? Mas na história da universidade, a partir de 2013 foi que se deu a grande expansão da pós-graduação, também no interior do estado. Desculpa, a expansão da pós-graduação na universidade. E hoje nós temos 16 programas de doutorado e 28 mestrados, dos quais 13 já estão também em unidades da UPE do interior do estado, dando oportunidade àquelas pessoas que jamais pensariam, né, em fazer uma pós-graduação em função das dificuldades de deslocamento, né, e da realidade que é deixar a sua casa, o seu emprego para fazer uma pós-graduação. Então, a interiorização ela traz não só a oportunidade para as pessoas que lá estão, como também contribui para o desenvolvimento do território, né, que é extremamente importante. Com a mão de obra mais capacitada, né? Mais qualificada, né? Aumenta também o mercado de consumo, né? Exatamente, aumenta o mercado de consumo e também, né, faz com que as pessoas comecem a ter uma maior integração, né, entre as diferentes áreas do conhecimento. Tem até o aspecto da pesquisa, né? Que quando você está no interior, exatamente, né? Então as pesquisas elas vão refletir sobre essa realidade local. A gente fez recentemente uma reportagem sobre a Caatinga, né? E como é importante você ter instituições no sertão, no agreste, né? Para observar e analisar as peculiaridades, as particularidades de cada região. E muitos dos programas de pós-graduação que estão no interior, eles trabalham, né, numa visão meio que voltada para a realidade e as teses são desenvolvidas, né, buscando resolver ou apontar soluções para os problemas locais, né, para os problemas do próprio território. Além disso, a gente tem uma extensão que também é forte, né, na universidade, que é esse diálogo que a universidade faz com a sociedade e que dá oportunidade, né, de que as pessoas que estão
naquela localidade, e elas têm a oportunidade de alguns atividades, alguns serviços que a universidade pode trazer, não é, para a sociedade local. Heitora, além do ensino, da pesquisa, dos doutorados, a UPE também tem uma força com equipamento de saúde, né? Aqui a gente tem o CISAM, né, aqui na região metropolitana, tem o Hospital Oswaldo Cruz também aqui no Recife, o PROCAP. Como é que essas instituições elas contribuem tanto para a formação dos alunos como para o atendimento da população? Qual a importância da UPE manter essas unidades? Então, a Universidade de Pernambuco, né, tem esses 3 equipamentos, né, de saúde. Eu não gosto da palavra equipamento, né? Eu gosto de que Unidades eu acho que são hospitalares. unidades Pronto, hospitalares, né? Ali a chegamos. gente salva vidas, né? Equipamento é uma coisa muito técnica, né? Então a gente lida com mesmo. vidas, né? Então eu acho que a função é formação e também prestar uma assistência de qualidade. Então existem os 3 hospitais da universidade, eles têm especificidades diferentes. Nós temos o pronto-socorro cardiológico, né? Que é o único hospital aqui na região norte e nordeste específico para o tratamento da cardiologia. Só temos 2 no país, o INCOI em São Paulo e o PROCAP aqui, né, da Universidade de Pernambuco. O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né, que trata das doenças infectoparasitárias, da oncologia, adulto, criança, um grande hospital de clínicas, também realiza transplante, né, hepático, e muito em breve a gente vai estar entrando aí no transplante renal. E temos o CISAM, que é um hospital voltado à saúde da mulher, né, principalmente aquelas mulheres que são vítimas de violência, né, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, esses 3 hospitais, eles realizam um número de atendimentos imenso. Os 3 hospitais universitários da Universidade de Pernambuco, né, esse complexo hospitalar, ele tem atualmente 707 leitos, né? Nós realizamos, no ano de 2024, 1.570 consultas e procedimentos ambulatoriais, 36.000 internações hospitalares e 40.000 procedimentos cirúrgicos, né? Entre os internamentos, as internações hospitalares e procedimentos ambulatoriais. Então, de fato, não é? São números extremamente expressivos, né, de atendimento à saúde no nosso estado. E gratuito, né? E o gratuito, que é importante, né? totalmente gratuito, né? 100% SUS, como a gente diz, Sim. né? Então, hoje o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ele tem, né, um centro para tratamento de câncer, né, realizando a radioterapia. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde se comprometeu, né, e vai entregar mais um equipamento, um acelerador linear que triplica a capacidade de exames de radioterapia para o SUS, né, para pacientes do SUS. O PROCAP também está em plena expansão, temos um investimento do governo do estado, né, em um prédio anexo, né, onde nós vamos ter o aumento em mais 138 leitos, 150 leitos de UTI e 88 leitos de enfermaria. Também, né, na última sexta-feira, nós recebemos a doação de um terreno ao lado do PROCAP que vai permitir a gente ampliar a emergência cardiológica, que de fato hoje tem um número de leitos que é insuficiente para atender a demanda da população. Então, hoje nós temos 19 leitos, nós trabalhamos com quase 300% de capacidade, além da capacidade de leitos que nós temos, e com essa doação que foi feita do terreno, a gente isso vai possibilitar a gente ampliar, de fato, esse número de leitos, prestando uma assistência, né, mais digna à população que tanto precisa desse atendimento e que tem aí uma fila de espera enorme, né?
Pois é, que boa notícia, né? E É. numa área tão importante quanto a saúde, né? No país e o estado, né? Que tem uma demanda tão grande, né? Nessa área. Que bom, que bom. Boas O notícias. CISAM também, né, vai ter um investimento do Estado para aumentar sua capacidade. A gente já terminou, finalizou a construção da casa de parto, né? Estamos só terminando de equipar para inaugurar e com aporte de recurso também do governo do estado, a gente vai fazer uma ampliação do CISAM, aumentando o número de leitos de salas cirúrgicas para atender melhor a mulher, né, pernambucana, que tanto precisa da nossa. Tanto precisa de atendimento na saúde. Né? Além dos números, assim, eu lembro bem que o Oswaldo Cruz, principalmente, né, teve uma importância grande aqui na pandemia, né, professora? Se tornou um dos primeiros hospitais de referência, assim, quando aparecia um caso de coronavírus, né, a princípio, principalmente, era enviado para lá. Depois, várias unidades a que foram adaptadas também, mas eu imagino que foi um desafio atravessar esse período. Exatamente. Eu acho que o primeiro caso de Covid, né, que chegou aqui em Recife, eu acho que foi num domingo de carnaval à tarde, nós fomos contactados, foi para o Oswaldo Cruz. E praticamente em 15 dias nós transformamos o hospital em um hospital só para Covid. Então, assim, eu acho que toda a equipe do Hospital Oswaldo Cruz, como dos demais hospitais, eles, assim, deram toda a sua força, né, de trabalho. A gente sabe que não foi um momento fácil para ninguém, né, mas todos nós da Universidade de Pernambuco entendemos aquele momento e todos os nossos hospitais, eles passaram a atender esses pacientes, mas especialmente o Oswaldo Cruz, ele ficou exclusivo só para Covid. Na realidade, até final de 22, né, quando ele começou a retomar as suas atividades, vamos dizer, normais, né, em relação a ser um grande hospital de clínicas. Professora, apesar de todas essas boas notícias, né, desses investimentos na área de saúde, a gente sabe que as universidades no Brasil elas estão passando por sérios problemas financeiros, né? Eu queria que como é que a senhora vê essa situação, né, do ensino público superior passando por essas dificuldades e como a UPE tem enfrentado esse problema? Bem, os investimentos, né, para o ensino, né, público superior, ele já vem desde alguns anos, né, passando por dificuldades onde esse financiamento ele só diminui. Né? A gente viu as universidades federais recentemente num grande movimento em função da falta de financiamento. Na realidade, o que foi que aconteceu com o ensino público superior? Nós tivemos aí, desde 2010, 10 até 14, se ampliou muito o acesso nas universidades públicas, né? E, de fato, essa ampliação do acesso ela não veio com um financiamento agregado junto, né, a essa expansão do ensino superior. De fato, isso trouxe uma dificuldade enorme para as universidades, porque nós estamos, né, até hoje, recebendo alunos, né, que precisam de um apoio para que eles se mantenham na universidade. Além disso, a gente também precisa, né, de recursos para a manutenção, né, porque a expansão, eu digo que expandir é mais fácil do que a gente manter essa expansão. Então, eu acho que se expandiu muito, mas o financiamento ele não acompanhou essa expansão, tanto do ponto de vista de infraestrutura física, como também de recursos para fazer com que esse estudante, né, que teve acesso a partir das ações afirmativas, eles se mantivessem na universidade. Então, isso, de fato, causou aí, né, esse descompasso entre o número de estudantes que está chegando e o financiamento, tanto do ponto de vista da manutenção desses estudantes, como também da manutenção dos equipamentos que existem, né, públicos.
E na Universidade de Pernambuco não foi diferente, né? Nós também, a Universidade de Pernambuco, ela foi pioneira nas cotas. Nós temos cotas desde 2004, quando de fato nas instituições federais, eu acho que isso começou a partir de 2010. E aí a gente, né, em 2014, eu acho que nós entramos para ter ingresso também pelo SISU, e naquela ocasião se dizia que as universidades públicas estaduais que tivessem vaga no SISU teriam, não é, um financiamento para os estudantes que entraram pelo sistema de cotas ou ações afirmativas. Na realidade, isso não aconteceu para as universidades estaduais, e isso trouxe um grande problema, que era a manutenção desses estudantes na universidade. Então, a UPE, ela, né, passou por grandes dificuldades para a gente ter recursos para essa assistência estudantil e fazer com que aquele aluno que teve a oportunidade de entrar, ele se mantivesse. Como uma universidade que está no interior do estado, a gente sabe que, né, o poder aquisitivo dessas pessoas que estão no interior, ele ainda é maior, não é? E a gente, até hoje, a gente vem discutindo uma política, né, para a manutenção desses estudantes. A gente vem crescendo esse financiamento na UPE. No último, agora, em 2025, nós duplicamos o número de recursos para a assistência estudantil, mas mesmo assim ele ainda não é suficiente para que todos os nossos estudantes eles consigam ter, né, a assistência, o recurso necessário para a sua manutenção e permanência na universidade. E em relação a questão de recurso para manutenção e cada vez mais, vamos dizer, o crescimento, né, em relação ao potencial que a universidade tem, ele vem crescendo na Universidade de Pernambuco, o nosso orçamento ele vem crescendo, mas a gente passou aí um período de grandes dificuldades aí entre 2015 até 2020, né? De 21. Então, agora que o orçamento está sendo recuperado, mas ainda não dá para a gente, vamos dizer assim, cobrir, não é, todo o déficit que a gente teve aí nessa janela de 15 até 21. Então, estamos nessa recuperação. Entendi. O orçamento da UPE, ele vem com recursos do Estado ou vem do MEC também? Não. O orçamento da Universidade de Pernambuco, ele é do Estado de Pernambuco. Os nossos hospitais universitários, eles são SUS. Então, a gente recebe recursos SUS e um pequeno aporte do governo do Estado também para os hospitais. Mas a parte de ensino, de educação, o financiamento é majoritariamente no Estado. A gente tem projetos, né, emendas parlamentares também chegam na universidade, e alguns projetos que a universidade desenvolve para captação de recursos. Mas o peso vamos dizer assim, da manutenção, né, e dos investimentos na universidade é do governo do Estado de Pernambuco. Professora, um problema que várias universidades têm enfrentado é em relação à redução do número de alunos, a menor atratividade, né, que a juventude tem hoje de fazer um curso superior. A senhora já acabou introduzindo alguns assuntos aí, né, falando dos programas de incentivo à manutenção. Como é que a UPE vocês têm enfrentado esse problema assim, de abandonos, né? Não só pela questão financeira, mas às vezes o aluno prefere uma educação somente remota e a universidade não tem essa adaptação, ou outros cursos novos, ou não quer seguir curso superior, né? São novidades, né, nesse cenário profissional. Como é que vocês observam isso e como é que tem tentado responder a esse problema?
A Universidade de Pernambuco, ela não é diferente do que vem, não está em situação diferente do que vem acontecendo em outras universidades públicas. De fato, a gente tem hoje, não é? O aluno, ele entra na universidade, mas a gente também tem um índice de estudantes que evadem, né? São vários os fatores, existe o fator econômico, existe o fator de que o estudante hoje ele prefere o ensino à distância, né? Mais cômodo, permite que ele trabalhe de dia e faça o seu curso dentro da sua disponibilidade, né? A universidade está preocupada com isso, nós estamos. Eu acho que vocês sabem que a Universidade de Pernambuco ela tem duas formas de acesso, uma que é pelo Enem, e nós temos o sistema seriado de avaliação próprio da universidade, onde 50% das vagas estão no SSA, né, o nosso sistema, e 50% das vagas estão pelo SISU. Então, hoje a gente percebe que muitos alunos, eles fazem o processo de ingresso, por exemplo, do SSA, mas eles não se matriculam, não é? Com essa ampliação do acesso, hoje a gente tem estudantes que vêm de vários locais do país para estudar na universidade, mas em função de não ter uma assistência estudantil robusta, esses meninos, eles são aprovados e não ocupam as vagas. Então, a gente é um grande desafio. Então, de fato, a gente tem também, vamos dizer assim, esse percentual de estudantes que ingressam e não permanecem na universidade. Mas aqueles que entram na universidade, eles não saem. Então, nosso percentual de estudantes que se matriculam e permanecem, o percentual de estudantes que se matriculam, após a matrícula, eles não evadem, em torno de 10% a 12%. Então, realmente, quando a gente compara com outras instituições, é pequeno. Qual é o nosso problema? É o menino que ele passa e ele não faz a matrícula. Tá entendendo? Então, a gente perde aí, mas a gente consegue pegar essas vagas e reofertar. Tá certo? Em determinados períodos, mas isso sempre deixa um número de vagas ociosas, o que tem nos preocupado bastante e pensado em outras formas de trazer novos estudantes para a universidade, como algumas universidades já vêm fazendo, né? Um processo seletivo para encher essas vagas com estudantes de mais idade, fazer um processo seletivo em um outro período, onde se usa a nota do Enem para ocupar essas vagas com outros cursos. A Universidade de Pernambuco, a gente tem a mobilidade acadêmica. Então, essas vagas que estão disponíveis, a gente oferta em 2 períodos do ano, no primeiro semestre e no segundo. Primeiro, a mobilidade entre os nossos estudantes, que é o estudante que está num curso, está insatisfeito, quer ir para outro, então ele pode fazer a mobilidade. Uma vez terminado esse processo, aquelas vagas remanescentes, elas são abertas para a sociedade. Mas, mesmo assim, a gente ainda fica em alguns cursos com vagas ociosas. Estamos vendo como a gente pode trabalhar para atrair mais esses estudantes. Mas, na realidade, hoje, a gente sente a falta do brilho, não é, nos olhos dos estudantes do ensino médio em querer fazer uma universidade. Então, a gente está muito preocupado e vendo que estratégias nós podemos utilizar para atrair esses estudantes. É a política do empreendedorismo que picou essa garotada? É a internet? Está todo mundo querendo ser influencer? O que será que está acontecendo? Eu acho que existem vários fatores que podem estar sendo influenciando, né, essa chegada na universidade. E, às vezes, fazer uma formação e também não ter uma remuneração adequada no mercado. Então, isso faz com que os estudantes não queiram, né, empreender tanto tempo numa formação quando ele sabe que a remuneração não vai ser satisfatória. Então, ele vai para essas outras
áreas que você falou, empreendedorismo, né, influencer, talvez eles achem que isso seja mais fácil. Nem sempre é, né? Não é a realidade. É verdade. A senhora falou na questão do ensino à distância, né? Eu queria saber como é que a senhora avalia o ensino à distância e como é que a UPE trabalha com o EAD. Bem, a Universidade de Pernambuco, ela trabalha com EAD já há muitos anos, né? O ensino à distância na Universidade de Pernambuco, ele é financiado totalmente pela Universidade Aberta do Brasil, né? Então, a gente recebe financiamento do MEC, né? Via ECAPS, né? A gente recebe esse financiamento. Hoje, a Universidade de Pernambuco tem 16 polos de educação à distância em todo o estado. Os cursos da universidade de EAD, ele tem baixa evasão, né? Principalmente alguns cursos como pedagogia, nossa evasão é quase zero, e isso é extremamente importante, né? Para a formação de professores, né? Para o interior do estado, né? E a gente sabe que hoje no ensino superior você tem o maior número de vagas estão no ensino à distância. Infelizmente, nem sempre esse ensino à distância que é ofertado por algumas instituições, eles não têm uma qualidade, né? E não têm um compromisso de fato com a formação qualificada de pessoas. Né? Mas na Universidade de Pernambuco, os relatos que nós temos é de que, de fato, a universidade tem realizado, né, cursos à distância de boa qualidade que têm contribuído muito para a formação de pessoas que estão no interior do nosso estado, principalmente naqueles locais onde a gente consegue chegar com o ensino à distância e que não existe o ensino presencial. Então, em relação a essa questão do ensino à distância, a Universidade de Pernambuco ela é sempre muito bem avaliada em todos os municípios onde nós estamos. Cláudia, eu lembro de uma situação que eu fiz uma matéria faz muito tempo, viu, professora? Já foi 2010, estava ali no estagiário ainda, ou começando de carreira, sobre a AD aqui em Pernambuco, né? Eu visitei todas as universidades aqui públicas, né, que já tinham, e era impressionante como a UPE estava lá na frente, viu? Assim, em relação à infraestrutura, tecnologia, não sei como é que estão agora os investimentos nessa área, mas na época era uma diferença bem grande. E é interessante que você vê, a evasão é bem menor, né? É interessante esse dado, né? E, assim, hoje, desde o início da nossa educação à distância, o professor Renato Moraes é quem está à frente da educação à distância da universidade. É uma pessoa extremamente dedicada e ele monitora, né, todos esses polos e cursos. Então, atualmente, nós temos 6 cursos à distância, né, nesses municípios, aí 16 municípios do estado de Pernambuco. E ele é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande. Então, isso faz uma grande diferença, né? Ter alguém que está aqui, que monitora, que dialoga com os municípios, na tentativa sempre de suprir essas deficiências. É verdade que o investimento, não é, nos cursos de educação à distância, no início a gente tinha um investimento muito grande em infraestrutura, mas ao longo dos anos esse investimento ele foi caindo e hoje o que se recebe é basicamente para o custeio dessas unidades, né? Mas aí a universidade faz a sua contrapartida, né, com recursos do Estado para melhorar essa infraestrutura e a gente garantir a qualidade do ensino. Professora, a universidade chega aos 60 anos, olhando um pouquinho para o futuro. Quais são, né, os planos da UPE para os próximos 60? Bem, claro que nesse momento em que nós estamos vivendo, na minha gestão, eu tenho uma preocupação de consolidar os campos que hoje existem, né? Porque a gente sabe que alguns campos eles ainda não têm sede própria, né? A gente está lutando para que isso aconteça, porque a gente sabe que ter uma infraestrutura não é o mais importante, mas é importante, né? O mais importante é ter
professores, servidores que tenham esse compromisso com a formação. Mas infraestrutura é fundamental até para que a gente possa atrair mais esses estudantes, né, que estão... Eles esperam entrar numa instituição que que consiga acolhê-los bem do ponto de vista de infraestrutura. Então, hoje, a nossa grande preocupação é em melhorar, né, essa infraestrutura, dar uma melhor infraestrutura nesses campos que já existem, fazer com que, né, o Estado também realize concursos para a gente ter um número de professores e de servidores adequado ao número de estudantes que nós temos nessas unidades, né, espalhadas aí por esse estado todo, mas claro que a gente pensa, né, tem como projeto expansão, né, de cursos em alguns dos nossos campos, porque nós temos campos com muitos cursos, no interior com 12, e temos campos que têm 1 curso, 2 cursos. Então, a gente quer fazer essa expansão, mas fazer uma expansão mais planejada, né? Não só de cursos que hoje a gente sabe que já não são suficientes para responder às demandas da sociedade. A gente pensar em novas possibilidades, novos cursos, também criar, né, expandir em relação ao número de campos, né? E fazer com que a gente consiga trabalhar melhor, né, e levar mais cursos de pós-graduação para o interior de uma forma mais estratégica, né? Eu também não relatei para vocês que a universidade ela tem um potencial enorme de formar profissionais em serviço, né? Isso é uma característica da UPE em função dos 3 hospitais universitários. Então, hoje, a universidade tem 72 programas de residências na área de saúde, 31 residências médicas e as demais e multiprofissionais. Então, eu digo sem sombra de dúvida de que é a universidade hoje que mais forma profissional em serviço no estado de Pernambuco. E a gente não tem dúvida de que essa formação é importante para a ampliação e a abertura de novos serviços em saúde, mas que também essa formação dentro do serviço qualifica a qualidade dos serviços. Então, desses 72 programas, 44 estão dentro dos nossos hospitais universitários. E hoje em dia a Universidade de Pernambuco ela abriu, novas perspectivas na área de inovação. Então, a universidade hoje tem cursos de residências tecnológicas, que são residências que ocorrem com parceria com empresas privadas e também com órgãos públicos, né? Então, é a gente fazendo a formação dentro, né, dessas empresas, eu digo sempre, no chão da fábrica, né, qualificando esses profissionais. Então, hoje a universidade ela tem sido bastante demandada, né, por instituições públicas e privadas em relação às residências tecnológicas também. Certo. Então, mais alguma coisa? Não, então, assim, só resumindo, né, o que a gente pensa para o futuro da universidade é expandir em cursos, expandir em campos, mas de uma forma mais estratégica, né? E também a gente fazer essa expansão que já está sendo encaminhada dos nossos hospitais universitários, né? Então, a expansão da infraestrutura física, e com isso a gente consegue expandir em serviços, né? Uma maior oferta de serviços para a população de saúde e também na formação de pessoas em serviço, que é importante para a universidade. Com certeza. Bom, gente, e é com essas perspectivas de futuro da UPE, né, que nos traz um pouco mais de esperança, né, no ensino público do Brasil,
A gente chega ao fim, infelizmente, ao PernambuCast, que hoje teve como entrevistada a reitora da UPE, Maria do Socorro Mendonça Cavalcante. Professora, a senhora gostaria de fazer algumas considerações finais? Gostaria de agradecer a vocês a oportunidade, né, de estar aqui divulgando a Universidade de Pernambuco, falando um pouco de como esta universidade tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e dizer para vocês que as ações desenvolvidas pela Universidade de Pernambuco hoje elas impactam em 80% dos municípios do nosso estado. Não é pouca coisa não, hein? Muito obrigada. É verdade. Esperamos que vocês tenham gostado dessa entrevista com a nossa reitora da UPE. Muito obrigado, professora, pela disponibilidade para falar conosco. E se você desejar participar também do PernambuCast, mandando alguma pergunta, mandando alguma sugestão de pauta de algum entrevistado, né, Cláudia? Então, você pode mandar um e-mail para claudia@algomais.com ou também nos seguir ou fazer algum comentário nas nossas redes sociais. Professora, muito obrigada pela entrevista e tchau para vocês e até o próximo episódio.